do Jair Bolsonaro, muitas vezes se ouve falar ex-capitão do Exército. Não há ex-capitão. Capitão reformado do Exército seria o mais correto, né, deputado? Não, é o correto. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes da Bandeirantes. Eu sou o capitão do Exército, da reserva, remunerado, inclusive. E parte da imprensa, eu acho que bota ex para sempre vincular, né, a possibilidade que eu teria sido expulso do Exército. Isso não aconteceu. Eu respondi um processo naquela época, um conselho de justificação, e o processo foi arquivado no Superior Tribunal Militar. Então esse ex é exatamente para tentar me desqualificar por parte de alguns órgãos da imprensa. Muito obrigado por essa citação. Agora, quanto tempo o senhor ficou no Exército? Eu fiquei 15 anos, né? E fui embora, eu recebo, inclusive, 17, 30 avos. Isso tem a ver com a legislação, a nossa Constituição, que o militar, quando submetido a eleições, né, no ato da diplomação, ele passa para a reserva remunerada e ganha proporcional ao seu tempo de serviço. Não há um estímulo, né, para oficiais do Exército serem candidatos, né? Eu acho que a legislação está correta. Você imagine, por exemplo, eu fico 2 mandatos como deputado federal, né, e volto para dentro do quartel. Eu acho que não me adaptaria mais àquilo. Na Polícia Militar tem proposta nesse sentido para o elemento voltar ativa. Eu acho que para nós das Forças Armadas, e até mais, você perde a tua liberdade dentro lá do Congresso Nacional, sabendo que poderá voltar para ativa. E sabemos que a nossa instituição ela é calcada na disciplina e hierarquia. E você voltando para lá depois de 4, 8 ou 12 anos para ativa, eu acho que você não produz mais do que a instituição mereceria. O senhor está treinando para falar 7 segundos no horário de TV? O que o senhor vai falar em 7 segundos? Ou tem ainda expectativa de conseguir um apoio de algum partido? Eu tenho metade do tempo do Enéas Carneiro, ele tinha 15 segundos. Nós não temos qualquer possibilidade, de me entender, de buscar coligações. Até porque ninguém me procura também, né? Não estou reclamando de abandono, não. Tendo em vista o quadro político brasileiro, é até bom de ser abandonado nessas horas. Eu tinha um contato, sim, com o Magno Malta, que, caso ele tinha interesse em ser meu vice, mas com o tempo foi passando, ele achou que não interessava mais. E daí o PR ofereceu para a gente que eu podia indicar qualquer nome para ser meu vice, eles fariam a coligação conosco, desde que nós estivéssemos juntos em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Eu não concordei porque eu estaria sacrificando pessoas do meu lado por ocasião de eleições para deputado federal. Então acabou a conversa com o PR, foi muito rápido e o PR imediatamente aí foi para o Centrão. Bolsonaro, as redes sociais serão capazes de compensar essa deficiência no horário eleitoral gratuito? Eu não vou nem dizer que serão, né? A nossa única tábua de salvação são as redes sociais. As pesquisas dizem que eu tenho um voto orgânico muito forte, né? Em torno de 80%. Quem diz que vota em mim não muda mais o voto. Agora, nós continuamos agindo nas redes sociais. Agora, o meu Facebook, apesar de 5,5 milhões de seguidores, quando eu boto uma matéria para alcançar 200 mil, vai um dia, muitas vezes. Coisa que há pouco tempo, em poucas horas, eu ultrapassava a barreira do 1 milhão. Temos o WhatsApp, que está na iminência também de ser, de certa parte, né, restringido o que está sendo estudado, que cada informação tua aqui você pode repassar só para mais 20 pessoas. Mas nós temos gente espalhada no Brasil todo, gente que 99% deles eu não conheço, estão engajados nessa causa e acredito sim, as redes sociais, mesmo com essas limitações, farão a diferença e com toda certeza nos levarão ao segundo turno. Deputado, a discussão sobre segurança pública ficou muito concentrada na questão do porte de arma, facilitar ou não. O senhor já repetiu o que pretende fazer se for eleito muitas vezes. Eu queria perguntar, na área da segurança pública, ao senhor como o próximo presidente da República pode enfrentar facções criminosas do tamanho do PCC, que exportou bandidos para todos os estados do Brasil, Rio de Janeiro inclusive, o seu estado, e hoje comanda o crime dentro e fora dos presídios, praticamente no país todo, com tentáculos na América do Sul. Como é que o senhor pretende enfrentar essas facções criminosas que se digladiam nas ruas das nossas cidades atualmente? Você tem que seguir o dinheiro nesse caso, né? Basicamente o dinheiro. Eles não vivem sem isso. O governo federal tem instituições que ajudam na perseguição desse objetivo. Isso seria no macro. E as facções cresceram porque exatamente eles se aproximaram do poder político. Eu falo pelo Rio de Janeiro.
Tem comunidades lá, não é de agora, de mais de 10 anos, que só entra tal candidato, e a gente sabe que eles estão intimamente ligados com a política no Brasil. E você sabe muito bem, né? Você é mais jovem do que eu, que o que há de pior no Brasil, infelizmente, grande parte, está no meio político. Agora, como enfrentar esse pessoal? Não tem outra forma. Esse pessoal macro tem que ser por aí. A questão de fronteira. O problema que as Forças Armadas reclamam no combate aos ilícitos na fronteira é a falta de uma retaguarda jurídica e falta de meios para trabalhar. Para o militar, você dando meios para ele, né, ele tem como cumprir a sua missão. Em 2014, a Dilma Rousseff esteve em Quito, no Equador. Entre outras decisões que eles tomaram lá, junto à Unasul, que é o nome de fantasia do Foro de São Paulo. Ali eles revogaram a lei do abate. Não é que você vai usar a lei do abate, mas você tenta, não deixa de ser uma ameaça para o opositor. Importaria, olha só, do Ministério da Justiça, em 2010 também, qualquer veículo, né, que porventura rompa uma barreira policial, essa barreira policial na área federal, porque essa portaria é aplicada para nós. Isso é proibido. Você não pode, para essas tropas federais, entre a Polícia Federal, entre as Forças Armadas em GLO e tantas outras coisas, você não pode abordar o inimigo com arma apontada para ele. Então, as medidas todas visando basicamente os direitos humanos de quem, com todo respeito, não tem a mínima de consideração com os direitos humanos das pessoas de bem. Agora, é um combate violento. Você não pode dizer que vai ficar apenas na questão da inteligência. Você vai ter que descer degraus tocante a isso aí. Até adianto para vocês, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, nós temos um destacamento sediado lá em Dourados, chama-se DOF, é o Departamento de Operações de Fronteira. Eu estive lá para exatamente ver como é que funciona essa questão. Eles mandam 2, 3 viaturas que ficam em média 5 dias fora da condição, em média 10 pessoas, e andam de maneira inopinada. O comandante sabe por GPS onde andam essas viaturas. E de vez em quando ao confronto com essas pessoas. O que nós precisamos em havendo o confronto, você dê a devido respaldo e apoio aos militares das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que não tem outra maneira de você combater esse pessoal se não for dessa forma. Inteligência e também, se for o caso, violência também. Bolsonaro, como é que você está vendo essa intervenção federal no Rio de Janeiro? Esse é um modelo que tem que ser adotado em alguns locais que vivem o problema da segurança pública de uma forma com pouco controle do Estado. É a saída da intervenção federal, e essa intervenção federal, como foi feita, está dando resultado, na sua opinião? Olha, quando tudo dá errado num governo, estoura na violência, estoura na economia também. Agora, nós fomos chamados, né, para agir na ponta da linha. E não é uma intervenção militar, no meu entender, é uma intervenção política. Foi decidido no meio do carnaval, o senhor Temer, o então ministro da Defesa, Raul Jungmann, e Moreira Franco, pessoas que não entendem absolutamente nada dessas questões. Até mesmo o Jungmann, né? É um ministro ali desarmamentista. Não, o Temer foi secretário de Segurança Pública em São Paulo. Mas não foi para tapar aquele buraco do caso Carandiru. Tá certo? Ele veio para suprir aquele espaço do Carandiru no governo de São Paulo, aquela vez foi em 92, se eu não me engano. Tá? Ele foi para tapar um buraco, não foi para atacar a criminalidade aqui, ele foi para defender o governador, era o Fleury naquela época, tinha um episódio de Carandiru, ele veio para substituir. 2 de outubro de 92. O seu secretário de Segurança, o objetivo do tempo foi tapar buraco, também não tem conhecimento de absolutamente nada. Agora vamos lá. Quem é que não tem um amigo aí, um parente que está prestando serviço militar obrigatório ou esteja engajado? Esse soldado nosso do Exército, com 20 anos de idade, está no Rio de Janeiro, nessas operações. Imagine ele de madrugada, recebe tiro por cima e revida. Vai que num ricochete morra um inocente. É justo pegar esse soldado com 20 anos de idade, que tem sua namorada, que tem seus sonhos, tá? Que vai na praia, que tem seu time de futebol, submetê-lo a uma auditoria militar para ele ser condenado de 12 a 30 anos de cadeia? Qual a responsabilidade do Estado nessas questões? E a imprensa toda diz que estamos em guerra. Se estamos em guerra, os dois lados podem atirar. Agora, se não puder atirar na cidade, não nos coloque lá. Porque o instinto de sobrevivência desses próprios soldados, né, o faz agir dessa maneira. Então é uma irresponsabilidade do governo, simplesmente do Temer, né, jogar para cima das Forças Armadas. Resolve aí esse problema. Eu, como presidente da República, só admitiria botar minha tropa na rua com uma retaguarda jurídica. O senhor é contra essa intervenção? Da forma que está, eu sou contra. Eu votei favorável a ela, para evitar até críticas, né?
eu tenho contato com o meu pessoal das Forças Armadas e converso de soldado a general com todo mundo. A preocupação deles é enorme no tocante a isso, porque não temos meios para trabalhar. E olha que até há pouco tempo, qualquer ação nossa, em havendo algo de errado, né, uma morte do inocente, nós íamos para tribunal de júri. Foi uma briga de mais de um ano dentro do parlamento, porque a própria secretária do Temer, a senhora Flávia Piovesan, trabalhava dentro do Senado, né, quase que diuturnamente, para que essa proposta, de modo que o militar das Forças Armadas e também Forças Auxiliares, nesses momentos, em ações típicas militares, viesse a responder perante uma auditoria militar e não tribunal de júri. Foi difícil aprovar isso daí, mas conseguimos aprovar. Deputado, o senhor, na condição de presidente da República, pretende estimular e patrocinar o Congresso Nacional a rever a legislação penal? Que tipo de legislação o senhor acha que deve ser revista exatamente, pena aumentada? O que é que deve ser feito nessa área? Experiência antiga, eu estou no 7º mandato de deputado federal. Se você quiser resolver tudo, você não vai resolver nada. Tá? Você tem que pontualmente buscar soluções para isso. No Código Penal, você bota ali no excludente de ilicitude, não só o agente da lei em operação, bem como a você, civil, num caso de legítima defesa. Um caso muito falado no Brasil, né, é o caso do cunhado da Ana Hickman. Um marginal entra num quarto de hotel lá em Minas Gerais, né, e atira, fere uma senhora com 2 tiros. O cunhado da senhora Ana Hickman estava no hotel, reage, tá, consegue tirar a arma do cara, dá 3 tiros na cabeça dele. Imagina a situação emocional desse homem. E hoje em dia ele está aí pronto para ir para um tribunal de júri, que a gente não sabe o que pode acontecer. Imagina o estado emocional desse homem. Se ele não fizesse nada, com toda certeza ele ia matar a Ana Hickman, ele ia matar todo mundo lá dentro. Então isso aí temos que botar na lei de verdade. São pequenas mudanças para atingir o seu objetivo. E quando eu falo isso, grande parte daquilo que eu proponho dentro da Câmara, eu copio, né, vou atrás da legislação norte-americana. O senhor também embarca na condição de candidato novo em eleição majoritária, mas com uma pregação mais nítida, já conhecida. E essa situação contribui para essa imagem que alguns querem passar de Bolsonaro e um candidato antissistema? Olha, o que está aí está dando errado. Né? Você vê na política hoje, tem 2 grandes grupos, né? O do senhor Geraldo Alckmin, que juntou o Centrão, onde está a nata da política atual brasileira, está lá, e do outro lado o PT, né, onde eles querem que um ex-presidiário volte a ocupar o Palácio do Planalto. E eu sozinho por lá de cá, com pouquíssimos parlamentares que eu consegui agora, em março, por ocasião da janela, no total somos 8 deputados federais, eu estou por lá de cá. E o que eu falo, não é que eu sou contra, eu sempre fui contra essa forma de fazer política. Quando se fala o toma lá da cá, eu quero deixar bem claro uma coisa. A senhora Dilma Rousseff respondeu um processo de impeachment em cima do artigo 84 da Constituição, porque ela tentou contra a questão orçamentária. Essa é a justificativa. Agora, incorre sim em crime de responsabilidade também o presidente da República, que interfere no trabalho do Legislativo. E a partir do momento que ele oferece ministérios, estatais, diretorias de bancos oficiais, ele está interferindo na liberdade do Legislativo. Então está em curso, em crime de responsabilidade. É isso que nós queremos que deixe de acontecer em Brasília. Esse toma lá da cá e essa troca de simplesmente onde os partidos, que através de seus líderes, que na verdade muitas vezes são líderes sindicais, buscam uma maneira de, ao atender seus aliados, vender o voto ao Executivo. São 8h45, estamos entrevistando o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, candidato à presidência da República. Já voltamos com a entrevista. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. Há mais de 20 anos, a Stuttgart é referência em Porsche. E a bordo de um Porsche Macan, a vida é muito mais intensa. Um carro que você dirige com prazer, em qualquer lugar, em qualquer caminho, em todos os momentos. Saia do comum e entre num Porsche Macan. Você encontra seu Porsche Macan e toda a linha Porsche em uma das 8 unidades Stuttgart Porsche em todo o Brasil. Stuttgart, sua referência Porsche. No trânsito, a vida vem primeiro.
Brasil em 12 vezes sem juros é só na Agastur. Aproveite o melhor de Maceió com café da manhã e um incrível passeio pela cidade pagando apenas 12 vezes de R$ 72. Promoção por tempo limitado. Não perca tempo. Acesse www.agastur.com.br. Consulte seu agente de viagens e nossas condições. Agastur, seu shopping de viagens. No Fleming's Prime Steakhouse Wine Bar, você vai desfrutar de uma experiência única. Venha experimentar nossos deliciosos steaks, harmonizados com 100 opções de vinhos em taças. Aproveite o nosso menu de almoço exclusivo para a área do bar, de segunda a sexta, exceto feriados, com a combinação de couvert e prato principal por R$ 49,00. Avenida Cidade Jardim 318. Acesse flemings.com.br e saiba mais. Trânsito. Falando agora da chegada a São Paulo pela rodovia Anchieta, muito ruim nesta manhã, congestionado do quilômetro 15 até o 10 no acesso à Rua Vergueira e tem lentidão também pelo trecho urbano até a Salvador Pires de Lima. Quem vai no sentido do ABC enfrenta boas condições. Mais eficiência, limpeza e proteção para o seu motor. Gasolina Petrobras Grid, exclusiva nos postos Petrobras. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. Estamos entrevistando o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro. Eu perguntaria ao Jair Bolsonaro, no caso de explosivos e também de fronteiras, as Forças Armadas têm essa responsabilidade constitucional. Por que é que não está dando certo isso, hein? Principalmente para os explosivos. Nós estamos vendo aí explosivos nas mãos de bandidos, diariamente explodem caixas eletrônicos, agências bancárias. Temos os problemas aqui internos, né? Nossas pedreiras. O Exército não tem como controlar isso tudo. Tá? São centenas de locais onde se pratica isso daí. Temos uma fronteira de 17 mil quilômetros, praticamente aberta, a fronteira seca também. E quando você pega um elemento com explosivo, a sua pena, né, é tão pequena que muitas vezes na própria audiência de custódia ele vai embora. Ou seja, tudo no Brasil é um convite para a impunidade. Então fica difícil realmente você combater isso aí, porque o ser humano só respeita o que ele teme. A partir do momento que o homem não tem o que temer, ele continua na sua vida aí de criminalidade. Bolsonaro, de assunto um pouquinho, a gente está falando muito sobre segurança pública, mas queria saber o que você pensa também sobre outros temas importantes do país. Bolsonaro, presidente, manteria o Bolsa Família como ele está? Faria alguma alteração nesse programa social? Esse programa aí, que na verdade começou com o Fernando Henrique Cardoso, tinha uma boa intenção. Com o Lula chegando, né, eles usaram para o lado político eleitoral, onde Bolsa Família começou a ser distribuído para qualquer um. Visitas do Lula no passado para determinadas cidades, 2, 3 meses antes, ia um pessoal lá do próprio PT e estimulava a distribuição disso. Quando o cara chegava, ele já tinha recebido uma, duas mensalidades do Bolsa Família e estava tudo bem. Nós temos hoje em dia em torno de 14 milhões de pessoas recebendo. E o que eu tenho dito? É um programa que você não tem como falar, vou tirar. Né? O ideal é que não tivesse, porque ninguém precisasse dele. Mas um terço, no mínimo, desses merecem e não tem como tirar. Então, a pessoa que está nessa situação, você tem que manter. Agora, é comum, quando se faz auditoria por aí, quase um terço, né, dos auditados são fraudulentos. São pessoas que têm um poder aquisitivo que não é compatível para receber o Bolsa Família. Um terço, né? São pessoas que têm condições de, se quiser, entrar no mercado de trabalho, e tem o terço restante que você tem que atender e manter isso aí, porque senão também seria, no meu entender, um tremendo ato de desumanidade para com essas pessoas. Deputado, o próximo presidente da República vai assumir o cargo numa condição terrível do ponto de vista da economia, né? Com uma bomba relógio prestes a explodir dentro do gabinete, com uma dívida galopante, a despesa da Previdência no que vem deve aumentar em 80 bilhões de reais, essa é a estimativa. Há um temor de que o próximo presidente da República não consiga cumprir a regra de ouro, que impede o presidente de contrair empréstimo para despesa corrente. O que é que o senhor pretende fazer? E um exército de desempregados, que esse talvez seja a maior face do drama que nós estamos atravessando. Nessa área, o que é que o senhor pretende fazer assim que chegar ao cargo, para tentar colocar o orçamento dentro da caixinha e, ao mesmo tempo, voltar a estimular minimamente a economia do país? Nós temos em torno de 40 milhões de desempregados. Tanto é que quem recebe Bolsa Família é tido como empregado, né?
do restante que está na situação de economicamente ativa, a metade está na informalidade. Nós sabemos desse problema, todo mundo sabe desse problema, que o avião está caindo. Agora, não é apenas a reforma da Previdência que você tem que buscar uma alternativa, né? Você tem que jogar na reforma da Previdência. Eu tenho uma proposta, tenho discutido com o pessoal da área econômica minha. Não é essa do que o Temer está propondo aí. Tá? Agora, não é apenas, mesmo você reformando a Previdência agora, a previsão no próximo ano é uma economia de 7 bilhões de reais aproximadamente, que o que você vai fazer? Basicamente a reforma para quem não entrou ainda. Mais a médio e longo prazo. Isso não é o suficiente. Nós temos que, quando eu conversar aqui para econômica, né, que eu sou leigo no assunto e tenho humildade para dizer isso aí, como eu não entendo de muita coisa, né, eu fico muito preocupado com quem entende de tudo. A Dilma Rousseff era economista. Então, mas 7 mandatos como deputado, já não dava para o senhor ter uma familiaridade maior com a economia? Eu tenho familiaridade, mas não com essas particularidades. Assim, eu tenho que entender de saúde também, eu tenho que entender do agronegócio também. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho que ter... Nenhum presidente é maior do que o seu ministério. Ponto final. Tá ok? Agora, você pode ver, qual é o entendimento de Lula sobre a economia? Ele até botou o médico no Ministério da Economia. Tá? Lá atrás, o FHC botou no Ministério da Saúde um economista, que foi o Serra. Eu acho que o que você precisa, para começar a resolver o problema do Brasil, é ter independência para escalar um bom time de ministros. E não na forma como sempre foi feito. Eu costumo falar, por exemplo, um ministério muito importante, Ciência e Tecnologia. Está lá o senhor Kassab. Eu não tenho pessoalmente nada contra ele, mas será que ele entende do assunto? Ou está lá, ou foi colocado lá para dar sustentação, né, de 30 votos para o governo? O ministério não vai ter político. É isso que eu estou falando. Até você incorre em crime de responsabilidade se você fizer esse tipo de nomeação. Agora, vai dar certo? Eu acho que tem que dar certo. Até porque eu tenho, hoje em dia, 110 deputados aproximadamente, que têm um compromisso conosco, né, de aprovar as coisas de forma diferente do que foi feito até agora. Quantas vezes... O senhor acredita mesmo nisso? Olha só, o senhor é um pouco mais velho do que eu, né? Eu costumo dizer, se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Se é para fazer exatamente o que está, essa mesma receita, o que eu vejo no Centrão. Como é que o senhor governa sem apoio político? Mas apoio para quê? Para continuar assaltando o Brasil? Para fazer os seus projetos. Eu acho até que o Brasil parado é melhor do que como está andando para trás. Bolsonaro eleito presidente... Qual a sua capacidade, Bolsonaro, de conseguir sólido apoio do Congresso? Como se sabe, é uma condição sine qua non para assegurar governabilidade. Então nós estamos dizendo aqui que se não entregar ministérios, bancos oficiais e estatais, como a Petrobras foi arrebentado com a Petrobras, os fundos de pensões entraram no contrapeso disso, se ignorou o BNDES, que se calcula, eu não tenho certeza, vou abrir essa caixa preta do BNDES, chega lá, R$500 bilhão, que ninguém sabe para onde foi esse recurso, para ditaduras, etc. Isso é governabilidade? Ou a gente quebra esse sistema, então não quebra. Vão caçar meu mandato possível impeachment. Se caçar, tudo bem. Não vai ser por omissão nem por corrupção. É esse o recado que eu estou dando. Para compor, dar um jeitinho, se esconder num canto, nos porões do Jaburu e fazer a partida do que está aí, não está certo isso. E olha, mas te digo uma coisa, eu tenho certeza, pela minha vasta experiência de política, né? Vamos supor que o Alckmin ganhe a eleição. Ele apenas vai ocupar a cadeira do Temer. O resto vai ficar tudo como exatamente está. Será que nós queremos isso? Não temos que arriscar a mudar isso daí? O própria pesquisa, vamos supor que sejam certas pesquisas, me dá em torno de 20%, 17%, tá ok? Este povo que me apoia de graça, que eu não sou o patinho feio, eu sou o patinho horroroso da história. Tenho rodado o Brasil todo, tenho histórias maravilhosas para contar para vocês, por exemplo, sobre Roraima, que é um estado que não tem densidade eleitoral, mas eu fui lá 2 vezes para ver os problemas, o seu potencial e como resolvê-los sem recurso. O pessoal acredita na gente no tocante a isso daí. Isso que a gente quer fazer. Para fazer a mesma coisa, peço a Deus que não me deixe chegar lá. O senhor falou sobre Roraima. Roraima está atravessando uma crise enorme. Nós ouvimos aqui algumas vezes a governadora do estado por causa da entrada de venezuelanos pelo estado para tentarem alguma coisa aqui no Brasil. A governadora chegou a pedir o fechamento da fronteira para o Supremo Tribunal Federal, não foi apoiada nem pelo Supremo, nem pelo presidente da República. O senhor, presidente da República, apoiaria uma ideia dessa de fechamento da fronteira com a Venezuela? E como é que o senhor pretende lidar com o fluxo de venezuelanos que provavelmente continuarão entrando no Brasil no ano que vem?
Eu tive 2 vezes em Roraima, uma uns 2 anos aproximadamente, a outra poucos meses, para tratar para ver esse assunto. Vem logo, fui sozinho, vem logo esse problema. Realmente os problemas sociais aumentaram em Roraima, né? O hospital público, o posto de saúde, tudo ocupado com venezuelano. E do lado de lá para cá, o governo de lá, o desgoverno de Maduro, e era do Chaves também, que começou isso já com ele, eles aproveitam para lançar para cá pessoas com certa idade, problema de saúde crônico, tá? E joga para cá. Agora, o que você tem que fazer? É que o Exército está fazendo agora lá, de forma com muito sacrifício. São postos de triagem, tá? E campos como se fosse até campo de refugiado. O termo não é esse, você precisa do apoio da ONU, Tocantins. Você teria que fazer, então, algo mais amplo para tratar desse assunto. A questão de fechar a fronteira seria um paliativo. Tá? Porque a fronteira é seca. Você não tem efetivo para fechar. E vai fazer o quê? Prender, atirar? Está errado isso aí. Você tem que dar o devido tratamento às pessoas, como alguns países dão aí fora. Campo de refugiado. Agora, não pode continuar simplesmente entrando à vontade, porque entra gente que não presta também para cá. Tem problemas nós temos questões sanitárias que não existe mais no Brasil, que voltaram a acontecer naquela região. E o outro viés de Roraima é o pedaço de terra mais rico do mundo. Até na minha primeira e na segunda também ida lá, usei uma figura de uma força de expressão, né? Uma hipérbole. Eu até abusei e falei, se eu fosse rei de Roraima, né? Em 20 anos teria uma economia próxima do Japão. Com tecnologia, sim. Ali você tem tudo, tem terras agricultáveis, tem descaídas para você fazer, se quiser fazer hidrelétricas, à vontade, você tem um canal, um vale de 12... Tem uma reserva indígena grande lá. Você tem um vale de 12 quilômetros com um desnível de 600 metros, você pode botar gerador de energia que você vai dar conta de Roraima e até mandar energia para cá com toda certeza. Riquezas minerais, as mais variadas possíveis e raras em todo o mundo. E óbvio, né? Tem tudo para se imaginar. Né? E tem a reserva Raposa Serra. Lá tem 2 reservas, né, que fazem parte lá. Não são todas lá dentro. Uma parte pega o estado do Amazonas. É Raposa Serra do Sol e a questão também da reserva Yanomami. Só a reserva Yanomami é 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Agora, como é que a gente vai explorar isso? Como é que você... Lá tem como você conseguir fontes de energia alternativa, como eólica, solar, os mapas apontam tocante a isso. Mas você é um país que não tem dinheiro. Como é que você vai falar que você vai dar conta do recado, além dos problemas que você teria que enfrentar, o ambiental e indigenista? E o mundo aí fora, como reagiria, por exemplo, se você fosse fazer uma hidrelétrica que alagasse parte de uma reserva indígena? Como o mundo se comportaria fora tocante a nós? Que nós somos tutelados. Né? Por isso eu abro para você, eu tenho procurado, sim, né, setores do governo norte-americano para ver o que em parceria nós podemos fazer nessas regiões. Vejo com muitíssima preocupação o que acontece no Brasil na questão mineral. A China agora começa a explorar o nióbio aqui em Catalão por concessão, coisa que só nós temos e tem um valor incalculável no mundo. Nós que temos que dar o preço e mais ainda, nós temos que investir em ciência e tecnologia para que não continuemos a exportar isso a preço como se fosse uma liga de ferro, que é que vem acontecendo no Brasil. Então o Roraima tem esses 2 problemas seríssimos lá. Agora, o governo, lógico, o PT não ia fazer isso, e o governo atual do MDB está em fim de festa, né? Fim de governo, também não se preocupa com isso aí. Teríamos que ter tomado decisões contra o governo Chaves desde há muito tempo. Se vocês verem a negociação que foi feita para a Venezuela entrar no Mercosul, a gente cai para trás. Se a gente tivesse CPI no Brasil, tivesse parlamentares, uma quantidade, né, sérios, daria para levar para frente uma CPI sobre essa questão da entrada da Venezuela no Mercosul. Porque olha só, no livro do Pepe Mujica, ninguém vai desconfiar, né, que o livro não é meu, não é de nenhum coronel das antigas que escreveu, foi o Pepe Mujica que escreveu isso aí. Ele disse que... Ex-presidente do Uruguai. Ex-presidente do Uruguai, naquele momento que eles tinham que afastar o Paraguai, que era contra a entrada da Venezuela, um avião da Força Aérea foi buscar um interlocutor de Pepe Mujica e trouxe para conversar com o Dilma Rousseff. E ele escreve lá, agora vem a gravidade, que ele entregou documentos para esse intermediário para levar para o Pepe Mujica, né? Documentos, fotografias, filmes, escutas telefônicas feitas aqui no Brasil pelas inteligências cubana e venezuelana. Esse é o quadro do Brasil.
Tá? Não é à toa que ela botou a embaixada da Palestina do lado ali do Palácio do Planalto. No meu entender, eu vou falar um absurdo aqui, pode até, né, o PT continua a ter túneis ali para tratar desse assunto. Não é à toa que um dos últimos projetos de Dilma Rousseff foi um intercâmbio cultural com a Palestina. Nada contra o povo palestino, mas a gente sabe que é o Hamas e o Fatah que conversa com Dilma Rousseff. Estive em Israel até para ver isso. O embaixador lá não nos recebeu. É um elemento que, quando tem as suas folguinhas, né, vai tomar uma cervejinha, né, vai se divertir na Palestina. Está se lixando para o governo de Israel. Então esse é o quadro do Brasil que a gente se encontra, e eu costumo dizer aos dois mais antigos especial aqui, né, tão o mais grave que a questão da corrupção no Brasil é a questão ideológica. 9:02, estamos entrevistando o candidato do PSL à presidência da República, deputado Jair Bolsonaro. Esta meia hora tem o apoio de Imecap Hair. Não se deixe enganar com qualquer promessa. Contra a queda de cabelo, Imecap Hair. Imecap Hair apresenta Cabelos Espetaculares. Olá, eu sou Fernando Torquato. E eu sou a Gabriela Durlo. Se você quer ter um cabelo forte, com volume e brilho, eu indico Imecap Hair. Imecap Hair deixa seus cabelos saudáveis e com vida. Imecap Hair fortalece o bulbo capilar, combatendo a queda e dando mais força aos cabelos. É isso mesmo, Torquato. Para combater a queda e ter um cabelo cheio de vida, só tomando o Imecap Hair. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br. Menina, que trânsito! Que foi? Ah, de sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah, desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. É? Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha? Ah, só a do ciclista para agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza. Baixe agora ou consulte seu corretor. Aqui você encontra tudo. Roldão, tem preço baixo e promoção. Roldão, tem qualidade e variedade. Roldão, economia de montão. Roldão, tem pizzaria, padaria. Roldão, tem tudo para abastecer. Roldão, o seu comércio é sua casa. Roldão, é só você aparecer. Vem pro Roldão. Atacadista Roldão. Vem pro Roldão. Atacadista Roldão. Roldão, aqui tem economia de montão. Roldão. Trânsito. Falando do trânsito, agora na Radial Leste, no sentido do centro, tem lentidão da Praça de Vinolândia até o metrô Vila Matilde. Tem também outro bloco que vai do metrô Penha até a saída da Avenida de Canduva. Também do metrô Tatuapé ao metrô Belém tem lentidão, e do viaduto Guadalajara ao Parque Dom Pedro II está ruim. Para quem vai no sentido do bairro, a condição pela Radial Leste é boa. Mitsubishi Outlander, para você que quer um SUV 4x4 de verdade, com espaço para 7 pessoas. Aproveite, bônus de R$6 mil por tempo limitado. Pedestre, use a faixa. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, está preocupado ou só está atento ao voto feminino? Olha, voto é voto. Eu sofro muito, né, com rótulos tocante às mulheres no Brasil. Aí jogaram no jornal lá de Porto Alegre que eu defendia, que teria defendido que mulher tem ganhar menos do que homem porque engravida. Não sei de onde veio essa estupidez. E eu sou obrigado a justificar no Brasil todo. É um fake? Isso começou a ter mais ou menos uns 6 anos, 5 anos, até antes de eu me pensar em ser candidato à presidência. Tem que explicar o tempo todo. Agora, o voto feminino. O voto feminino é um percentual muito maior delas não quer participar das eleições. Quer anular o voto, votar em branco, não comparecer. Porque a mulher tem um sentimento diferente nosso, né? Tem um sexto sentido, nós não temos. Ela sofre mais problemas do que nós no dia a dia. Ela é mais responsável pela educação dos filhos, né? Ela vive muito mais a questão da violência do que nós. Não só contra os filhos, né, que são nossos também, mas também a pessoa dela, a fragilidade da pessoa dela. E quando ela vê que os atores políticos não dão conta do recado, qual é a tendência? A tendência é boicotar as eleições. Então tem isso aí. Agora, por outro lado, nas pesquisas que é feito lá, você separar homens e mulheres, né, até entre as mulheres, se fosse eleição só entre as mulheres, estaria na frente de todo mundo também. Então esse rótulo
apesar de eu sofrer com ele, as mulheres, em grande parte, me apoiam sim. Sobre essa coisa das mulheres grávidas a que o senhor se referiu aí, eu tenho o trecho aqui a que o senhor se refere como fake news, foi uma entrevista para o Zero Hora, né? Zero Hora, perfeito. O senhor disse: eu sou liberal, defendo a propriedade privada. Se você tem um comércio que emprega 30 pessoas, eu não posso obrigá-lo a empregar 15 mulheres. A mulher luta muito por direitos iguais. Legal, tudo bem. Mas eu tenho pena do empresário no Brasil, porque é uma desgraça você ser patrão no nosso país com tantos direitos trabalhistas. Entre um homem e uma mulher jovem, o que o empresário pensa? Poxa, essa mulher está com aliança no dedo, daqui a pouco engravida, 6 meses de licença maternidade. Bonito para ser. Tudo bem. Quem vai pagar a conta? O empregador. No final ele abate no INSS, mas quebrou o ritmo de trabalho. Quando ela voltar, vai ter mais um mês de férias. Ou seja, ela trabalhou 5 meses em um ano. Esse é o pensamento do empresário. Se você pegar uma empresária, ela age da mesma maneira. Vai, nesse aspecto aqui, no que tange a direito trabalhista, o que é que o senhor acha que poderia mudar nesse caso? Diminuição de licença maternidade, olha, por exemplo? Olha só. Se você falar isso daí, você vai botar um montão de gente contra mim. Eu estou mostrando uma realidade. Mas eu estou mostrando essa realidade que eu pesquisei para responder isso daí. Isso não é opinião minha. Então, mas a partir disso eu estou perguntando ao senhor, o que é possível mudar? Se o senhor pretende mudar alguma coisa? Não pretendo. A legislação trabalhista. A legislação trabalhista não tem como alterá-la porque está engessado no artigo 7º da Constituição. Lá é cláusula pétrea, não dá nem para uma proposta. É uma reforma da Constituição. É uma presunção que a empresária pense dessa forma também? Você tem que fazer, olha só, o dia trabalhista em alguns países é 45 dias. O que você tem que fazer é conscientizar o trabalhador. Porque hoje em dia você tem uma mão de obra tão cara no Brasil, né? Costumo dizer até que o salário é pouco para quem recebe, muito para quem paga, que você simplesmente não tem satisfação e não tem motivação para abrir uma empresa no Brasil. Tem de vista a quantidade de direitos trabalhistas que nós temos. Critico tanto os Estados Unidos, lá não tem direito trabalhista nenhum, lá funciona essas questões. Essa questão em si, você tem que mostrar para as mulheres que está acontecendo isso, não é o patrão. A patroa também age dessa maneira. É importante o senhor achar que a empresária agiria do mesmo jeito. Quer dizer, a empresa não tem sexo. Não, é produtividade. É produtividade, rentabilidade, busca isso aí. Mas eu só queria deixar claro aqui. Não, você tem que primeiro, você tem que discutir no Brasil. Se você falar que é impor isso aí, ninguém vai querer impor nada. Vai passar pelo Congresso Nacional. Vai passar pelo Congresso. Não passa pelo Congresso. Se alguém falar em diminuir o direito trabalhista, não passa. Você pode ver, as Forças Armadas não tinham direito trabalhista no caso da licença gestante. Tá? E eu não poderia apresentar um projeto porque não era competência minha. Nós oficiamos ali o Ministério da Defesa, né? E acabaram apresentando o projeto em cima disso e foi aprovado. Agora, isso daí pesa sim e influencia na contratação de mão de obra feminina. Geralmente, como regra, não se contrata. Até no passado era comum você falar que exigia-se da mulher uma comprovação de esterilidade, que ela fez a laqueadura, por exemplo. Isso acontece. Agora, eu não quero botar nas minhas costas a responsabilidade disso aí. Isso que eu respondi foi em cima daquilo que eu pesquisei para poder responder ao Zero Hora. E é uma realidade. Minha pergunta é se o senhor presidente pretende mudar isso. Olha só, que eu falo, né? Eu tenho falado, o empresariado tem falado para mim muito também. O trabalhador vai ter que decidir um dia, menos direitos de emprego ou todos os direitos de emprego. Então você tem que chegar junto à opinião pública e começar a conversar com eles. Tá? Por exemplo, se eu estivesse agora numa situação complicada, eu aceitaria trabalhar para quem quer que fosse, né? Ganhando, não interessa quanto, quem vai trabalhar sou eu, mas você não consegue esse emprego porque tem do outro lado o Estado que te impede basicamente de agir dessa maneira, porque as multas são altíssimas. E mais ainda, hoje em dia, o trabalho escravo ou análogo à escravidão, porque tem o ativismo judicial em cima disso aí. É um espectro bem amplo. Isso é terrível. Isso aí tá entrando no campo e vale para a cidade também. A pena é expropriação do imóvel. Eu estou num prédio aqui, suponho que você seja dono. Daí eu falo para você, chefe, tá complicada a minha vida, posso dormir aqui dia sim, dia não num canto aqui, você me autoriza. Chega o Ministério Público do Trabalho, me vê dormindo num canto, no chão, ou um colchão na espessura abaixo de 8 centímetros, ou um quarto de ventilação inadequada. Isso se enquadra a trabalho análogo à escravidão. A tua pena é perder todo esse imóvel aqui com todos os bens que estão aqui dentro. Então isso vem acontecendo no campo e vai acontecer na cidade também. Então esse relacionamento patrão-empregado, você tem que mostrar a verdade para eles, porque quem mostra só um lado é o PT, é a esquerda, porque é mais fácil defender
empregado do que patrão, para as questões realmente que tem que ser defendidas, porque tem mais votos. Tá certo? Isso que acontece no Brasil. Isso tem que ser quebrado como? Pelo convencimento, conversando, tá? Mostrando a realidade. E hoje em dia, você pode ver, eu poderia ter uma microempresa no Rio de Janeiro com 4 pessoas trabalhando. Por que eu não abro essa microempresa? Porque eu vou ter dor de cabeça. É a questão trabalhista, eu votei favorável a essa mini-reforma trabalhista, foi massacrado pela esquerda. Em 2002, o pessoal mais antigo deve lembrar aqui, nós votamos uma reforma trabalhista semelhante. O que o PT, PCdoB fizeram naquele momento? E a internet estava engatinhando ainda, né? Massacraram a gente como nós tivéssemos votado para acabar com o 13º, com o fundo de garantia, com hora extra, com férias. Foi feito praticamente a mesma coisa agora. De imediato. A previsão é no ano que se viesse suceder a sanção dessa lei, né? Em vez de 4 milhões de ações trabalhistas, temos 2 milhões no Brasil. Eu não sou inimigo do trabalhador, eu quero que o trabalhador realmente vá trabalhar e ele, fazendo um bom trabalho, seja reconhecido pelo patrão. E mais ainda, nós pretendemos até lançar o programa Minha Primeira Empresa, para mostrar para todo mundo como é difícil ser patrão no Brasil. Deputado, aproveitando que o tema aí era mulher, o senhor já definiu quem vai ser o seu vice ou a sua vice? Como é que estão essas conversas aí? Não está definido, até porque a nossa lagoa, né, é muito pequena, é no PSL. Janaína está descartada? Não, aí tá todo mundo no banco de reserva, tá? A Janaína, tá o príncipe aí, Felipe Orleans e Bragança, e não foge muito dessas duas pessoas. Agora, esse casamento tem que ser muito bem pensado. Eu tenho pontos, né, que são conflitantes com a senhora Janaína, e ela tem para comigo também. E ela já falou no próprio discurso lá na convenção da semana passada, ela disse que quer participar do governo. Bacana, tem que participar do governo. Mas eu entendo aqui que um governo, né, é igual quase um quartel, por favor, não é quartel não, mas tem um comandante. Quem é o comandante? É o presidente. Qual é o papel do vice? É estar alinhado com aquelas propostas. Eu não posso indicar uma mulher só porque você vai quebrar o gelo junto às mulheres, pode até ganhar no primeiro turno. Não me interessa aí, eu não posso ter uma vice lá que tenha problemas, e nem ela ter um presidente que tenha problemas também. Então ela está descartada. Não está descartada ainda não, mas tem questões conflitantes. Hoje vamos conversar novamente, vamos dar mais um passo, né, para ver se a gente prossegue nessa união ou não. E observando o atual cenário de candidaturas que o senhor vem liderando pela impossibilidade do PT definir a candidatura Lula, mas o senhor considera forte, perigosa para a sua candidatura, ou a sua assunção, qualquer candidatura do PT com forte apoio de Lula? Olha, eu tenho andado pelo Brasil, então eu sou uma pessoa que, com todo respeito aos senhores, né, eu sinto, existe sim gente que vota no Lula. Não colou a história de corrupção, o pessoal acha que isso é uma perseguição. É porque tem uma imagem do passado dele, em especial as pessoas mais humildes, de que ele fez alguma coisa com os programas sociais, né? Ele fez com o dinheiro dos outros, né? Ele não buscou atender apenas quem necessitava, atendeu, inclusive extrapolou isso daí para buscar o apoio popular dessas classes. Então, tem sim muita chance, no meu entender, de um dos que poderiam estar no segundo turno é o apoiado por Lula. Existe a possibilidade. Agora, por outro lado, acaso sobraria, né? Eu e o atual candidato do PSDB. E eu acho que pela consolidação que eu tenho dos meus votos, a gente vai para o segundo turno, mesmo com metade do tempo do Enéas Carneiro, sem fundo partidário, sem praticamente nada, né? Mas temos um apoio popular muito forte ao nosso lado. É uma população que sabe por que está do meu lado. Candidato, o que o eleitor pode esperar da sua participação no debate entre presidenciáveis na Band, dia 9 de agosto? Honestidade, tá? Respeito para com a família, buscar nos afastarmos do comunismo, que ainda existe esse fantasma entre nós, ter um presidente que vá nomear as pessoas mais adequadas para compor o seu ministério, e um governo de diálogo também. O senhor estará aqui, então, dia 9 de agosto. Está previsto comparecer a todos os debates, né? Daí, vamos ver o que acontece. Agora, quem não deve nada, como é o meu caso, estou tranquilo. Se tiver alguma pergunta que eu não saiba responder, qual o problema? Tá ok? É só dizer que não está em condições de responder aquela pergunta. Não vou no posto Ipiranga, mas o meu posto Ipiranga seria o Paulo Guedes, o dos outros seria empreiteiros, tá? Ou empreiteiras, tá? É completamente diferente
de mim. Eu posso dizer, se eu chegar lá, vou nomear o melhor ministério. Os outros não. Até a senhora Marina Silva disse há pouco tempo, quem vai compor seu ministério? Os melhores quadros do PT e PSDB. Eu estou preocupado quem seriam os melhores quadros dela. Então essa é uma realidade. Há quanto tempo o senhor ouve a Rádio Bandeirantes, deputado? Desde os 60 e poucos, né? Eu morava aqui em Eldorado Paulista e comprei com o dinheiro que eu extraía maracujá no mato, maracujá silvestre, um pretinho. Eu tirava palmito também, hoje é crime, eu sei que é crime isso hoje, e pescava muito um peixe lá da família dos cascudos. E comprava esse rádio, comprei um radinho desse uma vez, tinha uma capa de couro, marrom, e quando pescava de linha de mão, roubá-lo lá em Eldorado, que tinha muito roubado naquele tempo lá, eu ouvia o Na Beira da Tuia, né? O programa que canta e encanta os sertões do Brasil. É Tonico e Tinoco. Então a Bandeirantes está no meu coração de há muito tempo aí. Então, muito obrigado por sua presença aqui e até o debate do dia 9 de agosto, candidato. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos aí. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes.